Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. São João Paulo II, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Hoje nós vamos falar do sexto e do nono mandamentos, os dois mandamentos juntos que estão relacionados, né? Falar sobre o amor, falar sobre a virtude da castidade. Vamos falar sobre a moral sexual. Tá? Hoje nós vamos falar claramente, de uma forma bem o que tem que ser falado sobre o sexo. Então, tirem as crianças da sala, hoje nós falaremos sobre isso. Né? Nós já tivemos as duas aulas mais importantes, tá, de todos os nossos encontros, já foram as duas aulas mais importantes. Tá? Nós já falamos sobre os novíssimos, porque é a aula mais importante? Porque é a aula que, né, nós vemos as realidades últimas, a nossa verdadeira vida, o que vai acontecer depois da morte. Falamos no nosso primeiro encontro, o segundo encontro mais importante, o encontro sobre a felicidade. Né, como seremos felizes, não só no reino dos céus, mas felizes aqui, nessa vida agora. Tá? Por isso é a segunda aula mais importante. Tivemos o encontro mais difícil de todos, falamos sobre a Santíssima Trindade. Tivemos o encontro mais belo de todos, né, quando falamos da nossa mãe, a Santíssima Virgem Maria. E hoje nós vamos falar do encontro mais polêmico. Tá? E talvez o tema, né, que as pessoas tenham mais desconhecimento e, com certeza, o tema que mais impacta na salvação das almas. Por que o tema que mais impacta, né, o sexto e nono mandamento? A gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Então, o sexto e o nono mandamento, a fórmula catequética deles: não pecar contra a castidade, o sexto, e não desejar a mulher do próximo, o nono. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 14, e no versículo 17, nós temos o sexto e o nono. E também em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 18, temos o sexto, e no versículo 21, o nono. Está aqui escrito, então, em Deuteronômio: não cometerás adultério e não desejarás a mulher do teu próximo. Em Êxodo está: não cobiçarás. Então, assim que está escrito na Sagrada Escritura. É lógico que a gente fala mulher do próximo, mas isso se refere, né, para homens e mulheres, né? Claro que isso se refere aos dois, né? E por que eu falei que é o assunto que mais impacta na salvação das almas? Se nós formos pegar aqui, o Tratado de Teologia Moral de Santo Afonso Maria de Ligório, a grande autoridade, né, dentro da teologia moral. Santo Afonso Maria de Ligório fala, quando ele está falando, né, sobre esses mandamentos da pureza, que chamamos assim na teologia, ele coloca aqui, né? Muito bem. Essa é a matéria mais frequente e abundante das confissões. Então, já no século XVIII, Santo Afonso coloca a matéria mais abundante das confissões. Né? Os sacerdotes que ouvem confissões, a matéria mais abundante que eles ouvem, que constam nas confissões, são contra o sexto mandamento. Tá? E que leva o maior número de almas ao inferno. Não só isso, mas não hesitem em afirmar que todos os condenados ou são condenados só pelo vício da impureza, ou pelo menos não são condenados sem ele. Santo Afonso coloca que é muito, muito sério, né? Que todos os condenados no inferno estão condenados por causa do vício da impureza, pecado contra o sexto e o nono, ou não existe uma alma no inferno que não tenha um pecado contra o sexto ou nono mandamento. É por isso que é algo que impacta na salvação das almas. E Nossa Senhora de Fátima, em uma das suas aparições aos pastorzinhos, aos videntes, né, falou para eles: vão mais almas para o inferno por causa dos pecados da carne do que por qualquer outra razão. Então são pecados, né, nós vemos hoje como são presentes, e Santo Afonso já falava isso no século XVIII. Como as pessoas cometem, não estão nem aí, né?
E o que as pessoas falam, né? Ah, mas a igreja tem que se modernizar. Ah, porque a igreja tem que mudar isso. A igreja é muito rigorista. Ah, porque a igreja é isso, a igreja é aquilo. A gente já estudou, gente. A igreja, ela não é dona da revelação. A igreja ela é depositária da revelação. Nosso Senhor nos deixou a revelação terminou quando morreu o último apóstolo, né? Pela tradição de São João, e agora a igreja ela guarda essa fé, transmite essa fé ao longo dos séculos e explica de acordo com os tempos, mas ela não pode mudar, porque não é da igreja, é de Deus. E isso é muito importante nós entendermos. A igreja não muda porque ela não quer, ela não muda porque ela não pode. Ela é depositária das verdades de fé. Né? A igreja só interpreta. Então, Cristo, nós vamos ver mais no final do encontro, ele fala, né? Aquele que olhar para uma mulher já cometeu adultério no seu coração. Olhar para uma mulher desejando já cometeu adultério no seu coração. Cristo não pode chegar, né? Não podia chegar lá para São Mateus. Fala, Mateus, escreve aí. Pois não, senhor. Aquele que desejar, né, que olhar para uma mulher com desejo, cometerá adultério no coração. O mesmo vale para revistas pornográficas. Senhor, o que é revista? Escreve, Mateus. Ah, e coloca aí também. E quando lançarem a internet, também vale para sites pornográficos. Senhor, o que é internet? O que é site? Mateus, escreve, que daqui 20 séculos eles vão saber. Escreve aí, não questiona, não. Né? Deixa escrito aí que o povo vai saber. Revista, imprensa, revista, internet, site, vocês não sabem, mas deixa escrito, né? Para o povo saber. Não é assim, né? Então é lógico que a revelação foi deixada por Nosso Senhor e cabe à igreja ir interpretando e ensinando ao longo dos séculos sem mudar a mensagem que foi deixada. Então falar a igreja precisa se modernizar, a igreja é isso, é uma falta de desconhecimento da nossa teologia, do que é a igreja. Tá? Então isso é muito importante. E quando nós falamos, eu sou católico, mas eu não concordo com que isso que a igreja fala, tem um alerta aí, você não é católico. Você gosta da igreja, você segue a maior parte dos preceitos da igreja, você simpatiza pela igreja, mas católico não é, porque nós temos o nosso catecismo, o catecismo da igreja católica. Se você é católico, você segue o que está no catecismo. Essa é a nossa fé, tá? Deixada por Nosso Senhor, guardada pela igreja, interpretada ao longo dos séculos. Se você escolhe alguma coisa aqui e fala, não, isso aqui eu não vou acreditar, você está fora da igreja. Isso muitas pessoas fizeram e fizeram os cismas e fundaram outras igrejas, outras religiões, etc. Né? Então, se você escolhe algo, escolha em grego, a gente fala haereses. O que é haereses? Uma heresia. Você fez uma heresia, você está fora da igreja. E dificilmente a gente vai conhecer alguém que fale assim: eu não sou católico porque eu não acredito na Santíssima Trindade. Eu não acho que são 3 pessoas, não, acho que são só 2. Dificilmente você vai falar alguém que, né, ele faz escolha, não, eu não quero crer na Santíssima Trindade, acho que são 2 pessoas só, não são 3, né? Não, o que a maioria das vezes a gente vai ver é isso, as pessoas que não que criticam a igreja ou falam, não acredito nisso que a igreja fala, em termos de moral. Não, por quê? Porque eu não quero mudar a minha vida, porque eu não quero que isso impacte a minha vida, porque eu não quero me esforçar, porque eu tô bem do jeito que eu tô. Então, em tema de moral, é que a gente vê as pessoas se afastando da igreja, principalmente quando a gente fala do sexto e do nono mandamento. Então, ou eu sou católico, ou eu não sou católico, e eu gosto da igreja, sigo a maior parte dos preceitos, mas não posso dizer que eu sou católico se eu escolho o que eu vou colher, que eu vou crer, como se fosse um cardápio. Tá? A nossa fé é a nossa fé. Assim como a igreja não mudou ao longo de 20 séculos, nós também não podemos mudar. Né? E por que as pessoas falam que a igreja é moralista? Né? A igreja é moralista, acusam a igreja de moralista sem parar para pensar. Porque as pessoas falam, a igreja quer limitar nossa liberdade. A igreja quer que a mulher seja submissa. A igreja quer que tenhamos vários filhos, porque a igreja quer nos manipular. É isso que você ouve falando por aí. Não, vamos parar e pensar um pouquinho. Só parar e pensar. Né? As pessoas acusam, a igreja quer poder, a igreja quer dinheiro, a igreja, né, é opressora porque ela quer o poder para ela. Bom, calma aí. Vocês estão acusando de uma coisa e acusando de outra e não param para pensar. Se a igreja quer poder, quer dinheiro, por que a igreja fala, né, não é a favor dos anticoncepcionais? Deveria ser, né? Porque quanto menos filho eu tenho, mais fácil controlar as pessoas, né? Mais dinheiro sobra para as pessoas doarem para a igreja tem mais dinheiro. Então é meio contraditório se você parar para pensar.
Se a igreja libera o sexo, que é o que as pessoas querem, vamos liberar o sexo, pronto. Mais pessoas vai ter ligado à igreja para a igreja dominar. Vocês não estão acusando a igreja de dominação, né? A igreja quer que a mulher seja submissa. Poxa, vai estudar um pouquinho de história da igreja. A igreja se expandiu desde o início e continua se expandindo graças às mulheres, né? As mulheres não poderiam discutir religião. Os apóstolos ficaram escandalizados quando viram Cristo conversando com a samaritana, porque ele estava conversando doutrina com ela, e a mulher não podia conversar, ainda mais com o mestre, com o rabi, que Cristo era, não podia falar sobre religião. A mulher era considerada no Império Romano e nos povos antigos como uma propriedade do seu marido, como uma propriedade. Assim como o marido tem um boi, tem objetos, tem sua casa, ele tem a mulher e ele pode fazer o que ele quiser com a mulher. Isso era o pensamento da época. E quando veio o cristianismo, falou, não, a mulher ela tem a dignidade igual do homem. A mulher é um ser humano com dignidade igual você. Você não pode ter violência contra a sua mulher, você não pode tratar como se fosse um objeto, ela é uma pessoa. E as mulheres falam, nossa, isso aqui né? Se o meu marido se converte, eu vou ter uma dignidade igual a dele. E isso impulsionou muito o cristianismo. Então, a igreja que promoveu, isso a gente vê ao longo da história da igreja, as pessoas acusam sem parar para estudar a história da igreja. Como a mulher tem um papel, teve e tem um papel importante dentro da igreja, né? A igreja quer nos dominar. Isso já se sabe que o sexo livre imbeciliza as pessoas. O sexo livre escraviza as pessoas. Eu não vou entrar em grandes detalhes aqui, mas essa é uma das grandes teses, por exemplo, da escola de Frankfurt, uma escola filosófica do século XX. Tá? Inclusive, cito aqui um filósofo, não recomendo o estudo dele, tá? Mas eu cito aqui Herbert Marcuse, no seu livro Eros e a Civilização. Herbert Marcuse ele traça todo o panorama da revolução sexual como instrumento de manipulação e de domínio, como fonte do poder, tá? Isso antes da revolução sexual acontecer nos Estados Unidos, no início do século XX. Como o sexo livre é uma forma de poder e de domínio das pessoas para implantar o que queria ser implantado, o seu projeto de poder da escola de Frankfurt. Então, e a gente vê isso claramente, como o sexo deixa as pessoas imbecilizadas, o sexo livre. Então, a igreja, vamos parar e pensar, o que a igreja quer? A igreja quer dominar os povos ou a igreja quer que seus filhos sejam livres? Que seus filhos cheguem à felicidade, não só no céu, mas aqui também na terra? Né? É só parar e pensar um pouquinho. Bom, mas então quer dizer que o sexo é mau, o sexo é ruim, o sexo é pecado? De maneira nenhuma. Tá? Então, outra coisa que as pessoas não conhecem é a moral sexual da igreja. Esse é um assunto que eu gosto muito de falar. Tá? Primeiro, porque é um assunto que as pessoas desconhecem. Né? Infelizmente, muitos católicos desconhecem a moral sexual da igreja. E depois, porque a sexologia é uma das minhas áreas de atuação como médico, então eu posso ver, né, o que questões sexuais mal resolvidas, fora do que a igreja prega, quais são os efeitos que isso tem na pessoa, e quando a pessoa se liberta disso, como melhora muito a saúde mental da pessoa, e até física. Tá? Então é um assunto que, por ser uma das minhas áreas de atuação, vejo como necessário e gosto muito de falar. Tá? Mas, então, o sexo não é um pecado, o sexo não é mal, o sexo não é impuro, o sexo não é algo feio que deve ser escondido no sentido de entre os esposos, é claro que o sexo não tem que ser aí colocado para todo mundo, porque isso é uma intimidade do casal. Mas entre o casal, não é que o casal só pode fazer sexo de luz apagada, não pode desejar o corpo da própria esposa. Não, a igreja nunca falou isso. Assim como o prazer sexual. O prazer sexual não é um pecado. E ter este prazer e aproveitar este prazer não é um pecado. Tá? Assim, a gente precisa entender o que é o sexo. O sexo é a manifestação máxima de amor entre um homem e uma mulher. O eu te amo mais forte que um homem pode falar para uma mulher e vice-versa é o ato sexual. Essa é a forma mais intensa e mais forte de intimidade e de demonstrar o amor. E nós participamos no ato sexual do poder gerador de Deus. Então, isso é muito importante. Quando nós abordamos
até agora, todos os mandamentos que abordamos, e os próximos também serão assim, nós sempre abordamos no sentido positivo, não no sentido negativo. A gente não tem que falar, não pode fazer isso, a gente tem que ver o que a gente tem que fazer para amar mais a Deus e ao próximo. Então eu sempre começo como viver este mandamento, e depois eu falo os pecados contra o mandamento. E nós também temos que entender como viver a realidade sexual, né? É como viver de acordo com o meu estado. Então, antes da gente falar do sexo, a gente precisa entender o que é o amor, né? O amor, ele é doação e não satisfação. O verdadeiro amor é o amor de doação. No amor você deve se doar e não se satisfazer. Isso impacta muito, por exemplo, quando falamos do matrimônio. Nós vamos ter um encontro que vamos falar do matrimônio mais para frente, mas a base é a mesma, né? Eu preciso me doar e não buscar a minha satisfação. Pense numa pessoa que te amou, né? De fato te amou. Ou quando eu falo para alguém, dê exemplos, né, de pessoas que realmente amam. Naturalmente, para a maioria das pessoas, elas vão pensar num pai e numa mãe. Até de modo especial nas mães, isso é muito mais evidente, né? Esse carinho maternal. Então, os pais, as mães são exemplos de amores. E se a gente for parar para olhar para os pais, né? Um pai, uma mãe, esse amor dos pais pelos filhos, ele busca a satisfação própria ou busca se doar aos filhos? Qual pai, qual mãe não abriu mão de uma satisfação, de um gosto pelo seu filho, como algo frequente, né? E qual pai, qual mãe busca o seu prazer quando está junto com seus filhos? Então, a gente vê claramente que isso é doação. A vida de uma mãe. Pega uma vida de uma mãe, em geral, né? Se a gente for lá toda a vida de uma mãe, o dia a dia dela, toda a vida dela como mãe, essa vida foi mais prazer ou foi mais doação, mais esforço, momentos às vezes, né, de cansaço, de dor, de oferecimento. Toda mãe é assim. É lógico que existem momentos de prazer, mas a vida da mãe é uma vida de doação. É só olhar, né? É só parar para pensar um pouquinho. Então, é claro que o amor é doação e não satisfação. Alguém conhece uma mãe que se divorciou do próprio filho? A mãe está separada do filho. Mas cadê seu filho? Não, não, a gente se separou porque ele cresceu, virou adolescente, aí nossos planos não batiam mais. Incompatibilidade de gênios. Ah, não, não gosto mais do meu filho. Ele mudou. Ah, não, meu filho está atrapalhando a minha carreira, né? Então a gente achou melhor se divorciar. Eu sou divorciada do meu filho. Ah, não existe isso. Uma mãe que não esteja ali com o seu filho a vida toda, nessa doação, nesse vínculo. Então, quando a gente olha para o amor, a gente tem que falar: o amor é doação, não satisfação. Isso em todas as esferas, inclusive no namoro, no noivado, né, onde eu estou me preparando para o casamento. Por quê? O namoro e o noivado, de um modo especial, é uma fase de preparação para o duradouro, para o casamento. Né? A gente vai ver no casamento por que o casamento é indissolúvel, porque gera um vínculo familiar e é uma doação em que eu vou estar me doando ao outro e não vou buscar me satisfazer, porque se eu busco me satisfazer, uma hora essa satisfação acaba e aí eu vou buscar em outro lugar outra satisfação. Né? Então, se eu estou me preparando, se eu estou com uma pessoa, se eu estou namorando, se eu estou noivo dessa pessoa, né? Eu estou me preparando para essa doação. E é só depois, no matrimônio, onde eu assumi esse compromisso de doação para minha vida inteira, que eu vou cuidar dessa pessoa, que eu vou estar com essa pessoa, né? Que eu me dou totalmente. É só nesse compromisso firmado dentro do matrimônio é que eu posso me doar totalmente. E me doar totalmente no ato mais intenso que existe, que é o ato sexual. Nós pedimos no começo a intercessão de São João Paulo II, o Papa São João Paulo II, e não poderia ser diferente, né? São João Paulo II, ele dedicou muito tempo das suas pregações, das suas catequeses, né? Falando sobre a sexualidade, tá? E essas catequeses foram reunidas e são chamadas de teologia do corpo.
A, essa teologia do corpo, né, onde reúne essas catequeses, vale a pena a leitura, é uma obra densa, é uma obra extensa, né? Aquelas estão reunidas nesse livro para quem queira começar a estudar teologia do corpo, São João Paulo II. Tem outros livros, como por exemplo do Christopher West, Teologia do Corpo para Iniciantes. E aqui eu quero citar uma das catequeses de São João Paulo II, que ele pronunciou no dia 5 de janeiro de 1983. Então, São João Paulo II, ele fala aqui, ó, de fato, as próprias palavras eu te recebo por minha esposa, meu esposo, refere-se não somente a uma realidade determinada, mas podem ser satisfeitas através da cópula conjugal. Percebam aqui que São João Paulo II, ele disse as palavras do matrimônio, né? Eu te recebo como minha esposa, eu te recebo como meu esposo, isso que é dito perante o sacerdote, perante a testemunha da igreja, né? Ou perante o diácono, etc. No matrimônio, onde que isso se realiza? Na cama. Aonde que se recebe o esposo e a esposa? Onde que o outro se dá? Na cama. Tá? Na cópula conjugal, na consumação. Por isso é importante a consumação do casamento. Isso quem está falando é o próprio Papa, o Papa São João Paulo II. Tá? Essa doação total, onde você recebe o seu esposo, recebe a sua esposa na cama, na cópula conjugal. Né? Então, por que não? Porque a igreja é muito clara e fala não ao sexo antes do matrimônio, porque não existe essa doação. Tá? Eu estou me entregando para uma pessoa que amanhã eu posso não estar com essa pessoa. Ah, mas eu amo meu namorado, minha namorada, eu amo meu noivo, nós já estamos com o casamento marcado. Bom, mas namoro e noivado, até as vésperas do casamento, ele pode terminar, né? Ele pode, né, não ser aquilo, a pessoa que não era aquilo, tá? Não é para sempre, tá? O para sempre é o matrimônio, tá? E eu tô usando, pior ainda, quando eu nem conheço a pessoa, quando eu nem tenho essa relação, né? Porque já tá errado se fosse namorada, noivo já seria errado. Agora, se eu não nem conheço essa pessoa, se eu não tenho essa intimidade, se eu não tenho esse total até amanhã, eu tô só satisfazendo um desejo carnal, né? Eu tô só buscando a satisfação sensorial. Então, se eu não tenho uma entrega total, e essa entrega também é importante dentro do matrimônio, nós temos que ver que a entrega ela tem que ser total. E isso entra também os métodos anticoncepcionais, que a gente vai falar daqui a pouco. Os métodos anticoncepcionais não permitem essa entrega total, porque não, eu estou me doando totalmente a você, mas a gente não pode, né, correr o risco, até se fala assim, correr o risco de uma gravidez. Então é uma doação de eu seguro, né? Isso não pode. Tá? Então não tem uma doação total. Eu estou vendo o sexo apenas como uma satisfação sensorial, só quero me satisfazer, eu só quero o prazer. A gente já falou que o prazer não é algo ruim, mas as pessoas veem o sexo como uma fonte de prazer apenas. Então eu não amo outra pessoa, eu só quero me satisfazer, eu só quero o meu prazer. E os animais são assim. Os animais, eles só buscam a satisfação. O que é o animal? O animal, ele foge da dor e busca o prazer. Então, se a gente não tem a razão ordenando os nossos instintos, os nossos impulsos, nós agimos como os animais. E um animal no cio, ele vai cruzar. Um animal no cio, ele vai acasalar, né? Não importa que a fêmea seja, né, a sua mãe, sua irmã, não existe mãe e irmã, não existe isso no mundo animal, porque não existe a racionalidade, não existe família. Então o animal no cio vai cruzar, porque busca o prazer e foge da dor. E nós, dessa forma, agimos como animais também, se só buscamos o prazer, né? Olhamos, por exemplo, né? Quando vamos num bom restaurante, quando nós vamos comer uma comida que nos agrada, nós buscamos o prazer da comida. E isso é bom. Uma boa comida, um bom restaurante, isso é bom. Mas nós também estamos nos nutrindo. O que seria de uma pessoa que só busca o prazer da comida sem essa nutrição? Então a pessoa come, 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 come e depois vai no banheiro e vomita porque ela não quer, né? Os seus nutrientes, não quer, né, absorver aquilo, então ela só quer o prazer de comer e até às vezes vomita para poder comer mais. Isso os romanos faziam, né, nos famosos vomitórios, onde banqueteavam-se e depois vomitavam para poder comer mais, para continuar no banquete. E hoje também nós temos uma doença, por exemplo, uma delas, a bulimia, que a pessoa come, come e depois vomita. A gente fala que essa pessoa tem um problema.
e precisa ser tratada. Então, quando a gente vê na comida, a gente vê isso muito claro. Mas o sexo não é diferente. A pessoa que só quer o prazer sexual, né, sem estar se unindo totalmente com a outra pessoa, é a mesma pessoa que está comendo, comendo e vomitando depois. Porque eu só quero o prazer sensorial. Eu não quero a união ou qualquer outra consequência. Tá? Então, eu não posso ver a outra pessoa como um objeto de prazer. Eu tenho que olhar para a pessoa como minha esposa, meu esposo, a quem eu me dou totalmente, inclusive na cama. E isso só é possível depois do matrimônio. Isso é muito claro, gente. Tá? Bom, a gente vai continuar um pouco falando sobre isso, como eu falar agora como viver o mandamento. Já que a gente entende que o amor é doação e não satisfação, vamos olhar como viver o sexto e o nono mandamento. Né? Então, a primeira coisa é ter e viver a virtude da castidade. Todos nós devemos ter e viver essa virtude, a castidade. Castidade não tem nada a ver com celibato, com continência. Cada um vive a virtude da castidade e vive a castidade de acordo com o seu estado. Então, quem é solteiro vive de um jeito, quem é casado vive do outro. Tá? Os casais vivem a castidade tendo uma vida sexual saudável. Então, castidade não tem nada a ver com fazer ou não fazer sexo. Tá? Todos nós temos que viver a virtude da castidade. A castidade, ela é uma virtude que faz com que vivamos adequadamente a nossa sexualidade de acordo com o estado de cada um. Tá? Então, de acordo com o estado de cada um, nós vivemos a nossa sexualidade, que todos nós temos. E essa virtude, ela tem dois aspectos importantíssimos. Primeiro, a integridade da pessoa. E segundo, a integralidade do dom de si. Então vamos entender que o nome às vezes é um pouco complicado. Integridade da pessoa. O que é a integridade da pessoa? Se eu sou casto, e de novo, castidade não tem nada a ver com não fazer sexo. Se eu tenho a virtude da castidade, se eu sou casto, eu me tenho. A integridade da pessoa, eu me tenho. Eu sou íntegro, eu me possuo. Tá? Eu tenho domínio de mim mesmo. E se eu tenho domínio sobre o meu corpo, sobre mim, eu sou livre. Perceba como a igreja quer que as pessoas sejam livres. Como eu falei, um animal não é livre, um animal não tem a si mesmo, porque tudo que custa, o animal vai fugir, ele foge da dor. Tudo que é bom, o animal vai ser atraído, ele busca o prazer. Então, um animal que está com fome, ele vai comer o que tiver ali na hora que tiver, ele não vai pensar se é a hora ou não de comer. Nós, né? Não, agora eu tô com fome, mas agora não é o momento por causa disso, sei lá, né? Tô no meio aqui de uma aula da faculdade, eu não vou tirar a minha marmita aqui da bolsa e começar a comer no meio da aula, né? Então, um animal que vê algo prazeroso, ele vai fazer, como eu falei, um macho no cio vai cruzar com a fêmea e pronto, né? E que seja no meio da rua mesmo, né? Porque isso é animal e não tem nenhum problema nisso, porque o animal, ele, né, não tem a razão. Então, o animal, ele não é livre, ele segue os seus impulsos. E se nós não temos a virtude da castidade, nós não somos livres, nós não temos a nós mesmos. A luxúria escraviza. Qual é o contrário de virtude? Vício. Porque o vício da luxúria, a luxúria escraviza, a pessoa fica presa ao sexo. A castidade liberta. Né? A pessoa que se tem, ela é dona de si. Então, esse é o primeiro aspecto importante da caridade, da castidade, a integridade da pessoa. E depois, a integralidade do dom de si. Eu posso me doar. A gente não falou que o amor é doação? Se eu me tenho, eu posso me doar. Como é que eu posso dar uma coisa que eu não tenho? Se nem eu tenho a mim mesmo, como é que eu posso me doar ao outro? Então, o ser humano casto, o homem casto, a mulher casta, pode se doar totalmente. Tá? No celibato, se doar totalmente a Deus. Tá? Na continência antes do casamento, se doar totalmente ao namorado, à namorada, ao noivo e ao noivo. No, marido e mulher são castos, se doam totalmente na cama, no ato sexual, porque têm assim e podem se doar. Agora, se eu me relaciono com uma pessoa simplesmente porque eu quero me satisfazer ou porque eu quero que essa pessoa me complete, eu sou carente, a pessoa tem que me completar, isso gera uma codependência, onde eu busco que o outro me preencha, né? E quanto mais eu vou preenchendo essa carência, mais carência vai surgindo, porque a carência ela deve ser transformada, não preenchida. Então eu vou ter um relacionamento onde eu sou carente e quero que o outro me preencha,
e eu vou estar sempre buscando mais, ou eu vou ter um relacionamento que eu quero só a minha satisfação e vai chegar uma hora que o outro não vai me satisfazer mais. Não me interessa mais, porque eu sempre quero mais, e aí surgem as infidelidades. Então, o casal que casa para um fazer o outro feliz já casou errado. Não vai conseguir fazer a esposa feliz e nem o marido feliz. Não, vão caminhar juntos para a felicidade. Por quê? Se eu busco que a minha esposa me faça feliz, ela não vai conseguir, porque ela é um ser humano como eu. E a partir do momento que aquilo lá não me satisfazer mais, eu vou procurar satisfação em outra, seja em outra mulher ou em outra coisa, né? No dinheiro, no trabalho, etc. E é por isso que o casamento não vai para frente. Tá? Então, o amor ele é doação e não satisfação. Como nós já falamos isso. Eu preciso me doar aos outros e me doar a Deus. Então, a virtude da castidade, onde eu tenho a mim mesmo e onde eu posso me doar, garante a minha liberdade, garante que eu possa me doar totalmente. Né? E isso, é lógico, toda virtude depende de esforço e também da graça. Eu preciso me esforçar, e preciso rezar e pedir a graça de Deus. Preciso dessa efusão da graça. Eu preciso ter vida de oração, porque Deus precisa me mostrar os pontos de melhoria, né? Eu não posso fazer só o que eu quero, só o que eu gosto, eu tenho que fazer o que eu devo. E muitas vezes eu preciso de luzes na oração para mostrar o que eu devo fazer. Sem a virtude da castidade, eu não consigo crescer nem na minha vida espiritual e nem na minha vida humana, onde eu posso me doar pelos outros, onde eu posso crescer em virtudes. Tá? Porque eu só estou buscando o que eu gosto, estou buscando a minha satisfação. Então já entendemos a importância da virtude da castidade, né, onde eu me tenho, não busco só o meu prazer, mas eu sou o dono do meu corpo, no sentido de eu domino, o meu espírito domina o meu corpo, tá? Não sou um animalzinho, e onde eu posso me doar totalmente ao outro. Então vamos ver a vivência da castidade dentro de cada estado. O primeiro é o celibato por Deus. Então, quem vive o celibato? Os padres, né? Do sacramento da ordem, né, embora possam existir diáconos casados, mas existem diáconos permanentes e os bispos e presbíteros, os padres, vivem o celibato, os religiosos que fazem votos de castidade, e pessoas leigos, né, também existem leigos que se consagram a Deus, vivem o celibato. Isso é muito bonito, né? Existem pessoas que têm vocação para o celibato, conheço várias pessoas nesse sentido, tá? Em que se dedicam totalmente a Deus. Então, o celibato, aí sim, é se dedicar totalmente a Deus, no sentido, inclusive, desse aspecto sexual. Então, a vivência do celibato, né? A pessoa não tem essa vida sexual porque ela se dedicou e se consagrou totalmente a Deus. Tá? Então, esse é o primeiro, a primeira, né, digamos, forma de viver essa virtude. A segunda forma de viver a virtude, né, é a continência no namoro ou no noivado. Então não é um celibato, isso não é um estado definitivo, né? Mas a pessoa, ela sabe que vai viver a vida sexual após o matrimônio, né? Porque eu estou conhecendo a pessoa com quem eu pretendo me casar. Então, o centro do namoro e do noivado deve ser o conhecimento da pessoa, deve ser o diálogo. Tá? Por que eu estou namorando tal pessoa? Por que eu vou ficar noivo? Então eu conheço essa pessoa, lógico, a gente sempre vai conhecendo aos poucos, e mesmo depois do casamento tem muito a ser conhecido, mas eu devo centrar no diálogo e não no prazer pessoal, senão eu vejo aquela pessoa só como uma fonte de prazer, uma questão sexual. E se a pessoa não é capaz de se sacrificar pelo outro, então, não, eu não consigo ficar sem sexo, porque as pessoas elas veem o sexo como um prazer, como eu falei, né? Igual a história da comida, eu só quero comer, comer, comer pelo prazer e depois vou vomitar toda a comida. Quando a gente olha para a comida, isso é uma coisa, né, é, muito clara, mas para o sexo as pessoas não fazem essa analogia, que é a mesma coisa, né? As pessoas veem o sexo como um prazer, como um direito. Eu tenho direito ao prazer sexual, né? Ah, isso é meu direito, né? Ou não, meu Deus, eu não posso viver sem sexo, né? O sexo é o oxigênio, como se a pessoa fosse morrer se ela ficasse sem fazer sexo. Se eu ficar sem sexo, meu Deus, nossa, como que seria a minha vida sem sexo? Eu não consigo imaginar, é impossível viver. Não, calma aí. Sexo não é oxigênio, sexo não é nutriente, né? Muitas pessoas, né, vivem o celibato, né? E muitas pessoas têm namoros cristãos, né? E estão aí, tão vivas, né? Então, qual é a dependência que a pessoa já está da questão sexual, né?
E no namoro, se eu não sou capaz de me sacrificar pela namorada, pelo namorado, pelo noivo, pela noiva, né? Falar, não, nós não vamos ter essa vivência, tá? Ou se já temos essa vivência, vamos tomar a decisão de segurar até o matrimônio, tá? Se a pessoa não tem isso, ela talvez não consiga se dominar, talvez ela não consiga se doar totalmente ao outro. Porque no matrimônio virão dificuldades muito piores, né? Virão. Todo casamento passa por dificuldades que os outros têm que enfrentar junto. A pessoa não é capaz de se sacrificar, da questão de esperar. Né? Será que ela é capaz de enfrentar barras maiores que vão aparecer ao longo do matrimônio? Será que a minha satisfação é um ponto central? Então, como é que eu vou me doar totalmente no casamento se eu busco só a minha satisfação? Se eu não domino a minha natureza, se eu não domino o meu impulso, como é que eu vou viver um matrimônio indissolúvel? Por isso que as pessoas vão fracas para o matrimônio, né? Se eu não amo a Deus acima de tudo, como é que eu vou amar a minha companheira, o meu companheiro, em segundo lugar? É que é o que eu falo para minha esposa, né? Em tom de brincadeira, mas que é muito verdade, né? Você não é a pessoa que eu mais amo, né? Em primeiro lugar, a gente tem que amar a Deus, tá? E eu quero uma esposa que ame a Deus antes que ame a mim. Porque se ela amar a Deus sobre todas as coisas, se eu amar a Deus sobre todas as coisas, em segundo lugar vem a minha esposa, vem o meu esposo. Essa é a prioridade. Agora, se eu não sou capaz de me sacrificar nesse período, se eu não amo a Deus sobre todas as coisas, então eu também não vou colocar minha esposa como prioridade. E aí vão entrar outras coisas, como eu já falei, a partir do momento que ela não está mais me satisfazendo, eu vou procurar outra satisfação em outra mulher. Eu vou procurar, vou ter outros relacionamentos, ou vou me satisfazer no trabalho, vou me satisfazer no dinheiro. Como a gente falou no primeiro mandamento, todo mundo tem o seu Deus. Não existe ninguém que não preste culto a um Deus. E muitas vezes esse Deus é o Deus dinheiro, é o Deus trabalho, é o Deus sexo. Então, se eu não amo a Deus em primeiro lugar, eu vou ter um outro Deus que eu vou amar. Porque isso é da minha natureza. Então, o namoro é um momento de conhecer, de respeitar, de aprender a amar. Porque o namoro é o caminho para o definitivo. Tá? E no definitivo, no matrimônio, a dedicação deve ser constante, sempre me doando, por mais que custe. Essa é a doação que vai garantir o sucesso do meu matrimônio. E nós começamos a aprender isso no namoro. Já a fidelidade, porque eu escolhi você. E quem escolhe uma coisa ou uma pessoa, abre mão das outras coisas das outras pessoas. Né? Eu vou entrar numa sorveteria e eu escolho um sorvete de creme, eu não posso tomar o de morango, o de chocolate, o de pistache, não, porque eu escolhi o de creme. Não tem como eu provar todos os sabores. Eu fiz uma escolha. Uma escolha implica em renúncia das outras. Então, quando eu escolho aquela pessoa para estar comigo do meu lado, é porque eu renunciei. Então, essa é a base da fidelidade. A indissolubilidade é para sempre. Por que é para sempre? Porque eu vou estar me doando a ti, porque eu escolhi me doar a ti. Né? Como uma mãe que não escolheu ser mãe para sempre, ela é mãe para sempre, ela não vai se divorciar do seu próprio filho, vai estar sempre se doando por ele. Né? Vida em comum. No matrimônio, a vida é comum, a vida é dos dois. E já deve começar isso no namoro. Já deve começar a esse treino, entre aspas, da vida comum. Né? Então, vou falar da vida em comum daqui a pouco, eu vou falar sobre uma coisa que às vezes a pessoa pode ficar. Eu vou dar uma dica aqui que pode ser importante, a pessoa pode ficar com a pulga atrás da orelha. Mas, por fim, a abertura à vida. A abertura à vida, que no matrimônio pede essa doação de estarmos abertos à vida. Tá? Participar do poder gerador, que eu vou falar daqui a pouco sobre os anticoncepcionais e também sobre as pessoas que não podem ter filhos. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Não podem por questões psicológicas, físicas, financeiras e etc. Tá? Em relação à vida comum, talvez uma vacina, digamos assim, né, da vida em comum, uma coisa que a gente tem que parar para analisar, por exemplo, senha de celular. Né? Será que eu tenho a senha de celular do meu marido, eu tenho a senha da minha esposa? Isso também seria bom, já desde o namoro. É lógico que no namoro isso não é obrigatório, mas já é bom. Né? No matrimônio você tem vida em comum. Por que essa história de, o meu celular, a minha senha, as minhas coisas, é minha privacidade? Mas calma aí, como assim sua privacidade? Lógico que você tem a sua vida íntima, mas vocês têm vida em comum, marido e mulher. O que você tem ali que você não pode compartilhar com a sua mulher, que você não pode compartilhar com o seu esposo? Além do que os riscos de infidelidade. Né? A tentação, ela está aí, gente.
E todos nós sabemos isso, somos tentados, e hoje em dia as pessoas vão para cima mesmo, homens, mulheres vão para cima. Ainda mais quando vê alguém sério, comprometido, que quer levar uma vida, falar, esse daí, essa daí é bom para casar, né? Então, por quê? O que que você está escondendo? Qual que é o seu receio? Não, essa é a minha privacidade. Então, deixa eu contar uma coisa: o matrimônio é vida em comum. Se não tem vida em comum, cadê o matrimônio? Né? E no namoro, no noivado também deve ser esse preparo para isso. Então, não, cada um tem o seu celular, a sua senha. Não estou falando que vocês têm que ter conta de mídia social junto, fotinho de casal no perfil. Não, é lógico que cada um tem a sua vida profissional, cada um tem a sua vida, né, social, que deve ser em comum, conhecendo as pessoas, né, de ter isso junto, mas não ter segredinhos, não ter espaços onde o outro não entre. Isso não é vida em comum, né? Então, é, já fico aí, né? Fica a dica aí, pense bem sobre essa questão, né? Qual é a justificativa, tá? De esconder algo do outro ou não compartilhar algo com o outro, tá? Falamos do celibato, falamos da continência no namoro e no noivado, e agora sim, dentro do matrimônio, a vivência da sexualidade no sentido do ato sexual. Então, o ato sexual no matrimônio, o casal vive a castidade tendo a vida sexual saudável. O Papa Pio XII, no seu discurso para os participantes do Congresso da União Católica Italiana de Obstetras, então o Papa falando para médicos, para obstetras, no dia 29 de outubro de 1951, o Papa Pio XII fala assim: o próprio Criador estabeleceu nessa função de geração os esposos sentirem prazer e satisfação do corpo e do espírito. Portanto, os esposos não fazem nada de mal ao procurar este prazer e gozá-lo. Eles aceitam o que o Criador lhes destinou. Então, perceba, o próprio Papa está falando, o prazer não é um pecado. Deus colocou o prazer no sexo. Então, ter esse prazer e aproveitar esse prazer não é algo ruim. Como eu falei em relação à comida, ir num bom restaurante, comer uma boa comida, ninguém gosta de comer uma comida ruim. Pode ser nutritiva, mas se for ruim, né, não desce. Então é bom sentir o prazer ao se alimentar. E o sexo também, né? Agora, a pessoa que busca só o prazer da comida e vai e vomita depois, precisa de um tratamento. A pessoa que só busca o prazer sexual também tá desconectado. Então, o prazer não é algo ruim, não é algo mal. Né? De novo, o sexo é a doação total, é o ato máximo de amor. Como é que eu posso me doar para alguém se não é para sempre? Olha, eu estou me doando a você, mas eu não sei se amanhã eu vou estar junto a você. Você não pode ter consequências. Eu estou me doando a você, mas a gente não pode correr nenhum risco aqui, né? Eu estou me doando a você, mas eu não tenho a mim, porque eu sou uma pessoa que só quero prazer, prazer, prazer. Eu não tenho a virtude da castidade. Aí eu tenho a luxúria. O catecismo, ele traz aqui no ponto 2351. A luxúria é o desejo desordenado ou um gozo desregrado do prazer venéreo. O prazer sexual é moralmente desordenado quando é buscado por si, isolado das finalidades de procriação e de união. Então, o prazer, ele é desordenado quando ele está desconectado dessa união e dessa geração, assim como o exemplo da alimentação, que eu acho que é um exemplo muito gráfico para as pessoas entenderem. Tá? O prazer, ele é desordenado quando ele é buscado por si mesmo. Isso é a luxúria, buscar o prazer pelo prazer. Então a gente tem que tomar cuidado para o sexo também não ser o centro da vida do casal. O sexo é muito importante na vida do casal. Ele é muito importante. Tanto é que a igreja fala sobre a necessidade da consumação. Mas não é o centro. Muitos casais querem fazer o sexo como o centro da vida conjugal e não é. Tá? O centro é o amor a Deus, o centro é o amor ao outro, é a dedicação total, é o diálogo, é o respeito, o agradecimento, o perdão. E o sexo, ele é muito importante. Tá? Bom, para falar do sexo, eu sigo aqui um pedido do Papa Francisco. O Papa Francisco falando para jovens da Diocese de Geneve-Vienne, na França, no dia 17 de setembro de 1918. O Papa Francisco fala assim: a sexualidade, o sexo é um dom de Deus, nenhum tabu. É um dom de Deus, um dom que o Senhor nos oferece. Então eu vou falar aqui do sexo, o que tem que ser falado sem tabus, né? Vou falar aqui da realidade sexual, como tem que ser falada. Falar coisas que talvez vocês nunca tenham ouvido falar e que não tenham, que as pessoas não sabem do que diz a igreja sobre isso.
Então vamos deixar claro qual é a moral da igreja para ninguém acusar a igreja de não, o sexo é pecado, o sexo é ruim, o sexo é. Não, a igreja nunca falou isso. Vocês entenderam agora o que a igreja fala? Bom, em primeiro lugar, eu vou citar mais um livro aqui, esse livro O Amor Celebrado, da editora Quadrante. Ele é um livro muito bom em perguntas e respostas, e ele fala muitas coisas da questão do sexo, né? Vale a pena a leitura desse livro, que é uma leitura bem tranquila. Eu começo falando aqui sobre a necessidade dos esposos se excitarem. Do esposo excitar a esposa, da esposa excitar o esposo. Isso é algo normal, natural e importante. Veja aqui o que diz esse livro muito bem. Se para o homem desejar a esposa e admirar seu corpo é algo natural, é também natural para a mulher enfeitar-se para contribuir com os desejos do homem. Não há mal em roupas íntimas que sejam como um enfeite dentro dos limites da lei natural. Podem ser lingeries bordadas, transparentes, grandes ou pequenas, até mesmo minúsculas. Né? Podem ser peças como colãs, cinta-ligas e conjuntos no estilo fantasia, mesmo que tudo isso seja, né, associado a outras coisas que não, né, vão levar o pensamento para outras mulheres. Mas é importante que o homem busque excitar a sua esposa e a esposa o seu marido. Inclusive usar lingeries, perceba, isso não é pecado, né? Né? Roupas, né, colãs, etc., Sintaliga, tá vendo? Isso aqui é um livro de moral, né? Um livro que fala dentro dessa editora, uma editora muito confiável em termos das suas publicações, da parte católica, né? Então, isso é muito importante. Não dá, né, para a mulher depois de casada ficar o dia inteiro, né? Chega em casa à noite, já coloca aquela camiseta de vereador, aquela calcinha bege, parece um coador de café até o umbigo, né? Não dá. O homem, né, chega lá, né, com a barba mal feita ou mal cuidada, fica os dias sem tomar banho, aquela cueca saindo elástico para fora, não passa um perfuminho. Fala, minha esposa não quer nada comigo, mas também você parece um troglodita, parece um homem das cavernas, né? Então, isso é muito importante dentro da vida sexual do casal. Os esposos eles devem procurar se excitar mutuamente e que levem às preliminares e que levem ao ato sexual. Claro que isso não publicamente, né? Isso é a intimidade do casal, sem expor outras pessoas a isso e sem o uso da pornografia também, como a gente vai falar daqui a pouco sobre a pornografia, tá? Depois, isso culmina com as preliminares, que incluem também a estimulação orogenital e carícias. Quando eu falo de estimulação orogenital, estou falando claramente o sexo oral. Então, não é imoral o sexo oral ou carícias entre os esposos. Eu falei que eu ia falar claramente. Se alguém quiser reclamar, reclama para o Papa Francisco. Ele que falou para falar sem tabus. Né? Então, as carícias, a estimulação orogenital, né, o sexo oral, isso não é imoral entre os esposos. Desde que o sexo seja dentro da natureza humana. O que é o sexo natural, no sentido de natureza humana? Isso é muito importante a gente entender. Tá? O sexo, ele necessariamente envolve a penetração vaginal pelo pênis ereto, culminando com a ejaculação na vagina. Esse é o ato sexual natural da natureza humana. Penetração vaginal com ejaculação no canal vaginal, com ejaculação dentro da vagina. Tudo que concorre para isso é moral. O que está fora disso é imoral. Então, você ter uma estimulação sexo oral, estimulação orogenital, que leve depois a penetração e a ejaculação na vagina é algo moral. O que não dá para fazer é a ejaculação fora da vagina ou sem a penetração. Carícias que fiquem só nas carícias e parem por aí. Não, tem que culminar com o ato sexual completo. Tá? Isso é muito importante ser entendido. Depois, uma coisa importante também, que a gente vê às vezes, né, que muitos problemas sexuais de pacientes que procuram no consultório tem a ver com isso, né, a questão do orgasmo. É normal que a mulher, ela demore mais, ela atinge o orgasmo depois do homem. Demore mais para atingir o orgasmo. Isso é fisiológico, isso é normal. Então, se o homem já atingiu o seu orgasmo e a mulher não, já teve a penetração vaginal, já teve a ejaculação na vagina, o homem ele pode continuar estimulando a sua esposa para que ela chegue ao orgasmo, tá? Isso é moral, porque já teve o ato. Então, a estimulação para que a mulher atinja o orgasmo
né? Nesse sentido, é algo moral, porque não é masturbação. A masturbação, que é algo imoral, é um prazer solitário, um prazer egoísta, em que a própria pessoa está se estimulando sem o ato sexual. Tá? Então, isso é diferente de masturbação. E também é diferente de você estimular a mulher e não ter a ejaculação antes ou depois dessa estimulação no canal vaginal, porque o ato sexual tem que ser completo, como eu falei. Então, que tenha estimulação antes ou que tenha estimulação depois, tá? Mas que tenha a penetração e a ejaculação dentro do canal vaginal. Isso é o sexo natural, tá? Muito bem. Então, eu acho que agora ficou claro, falei com todas as letras, né? E... Mas é um assunto que dá um pouco de dúvidas. Mas vamos falar aqui dos pecados contra este mandamento, tá? Primeiro, o uso de anticoncepcionais, um pecado grave, tá? É... O uso de anticoncepcionais é você usar um método que você possa ter no outro um objeto de prazer. Então, eu quero o sexo a hora que eu quero. Por isso, se você está, digamos assim, no período fértil, e o homem, ele sempre é fértil, toda ejaculação do homem é uma ejaculação fértil, desde que ele seja uma pessoa fértil, né? E a mulher, ela tem períodos de fertilidade, né? Mais ou menos, vamos dizer assim, cada cinco dias por mês, mais ou menos. Nos outros períodos, ela é infértil, tá? Isso vai da menopausa da mulher, isso vai da puberdade da mulher até a sua menopausa, né? O homem fértil a vida toda depois da sua puberdade. Então, não importa se você está fértil ou não está fértil, eu quero meu prazer agora. E por isso eu uso o anticoncepcional. É como eu falei, a questão de eu vou no restaurante comer, comer, comer e depois eu vou vomitar. Ah, não tem doação. Se eu ponho uma barreira, se eu ponho um anticoncepcional, se eu quero meu prazer, não tem doação plena. Tá? Então, esse é o ponto. Tudo que impede essa união do casal, sem uma doação plena. Isso não importa se o método é natural, no sentido de natural, que não segue a natureza humana, ou artificial. Tá? Por quê? Eu vou explicar daqui a pouco, porque tem casais que não podem engravidar. O que a igreja fala sobre isso? Calma. Mas, por exemplo, coito interrompido. O que é o coito interrompido? Onde existe uma ejaculação fora da vagina. O coito, o coito interrompido, ele é imoral, porque não teve o ato sexual completo, não teve ejaculação no canal vaginal, como eu acabei de falar. Então, o coito interrompido, embora não seja um método artificial, ele é imoral. E os outros métodos artificiais, né? Camisinha, seja masculino ou feminino, eu coloco uma barreira, tá? Pílula, né? A pílula, também eu estou colocando, impedindo a ovulação, tem uma barreira aí que impede essa doação, tá? Eu já falei no encontro passado, algumas pílulas são abortivas, tá? Principalmente a pílula do dia seguinte, que com certeza ela é abortiva, tá? O camisinha, diafragma, tá? Pílulas que impedem, né, a fixação do embrião com a pílula do dia seguinte, o DIU, que é abortivo. Então, o DIU, ou essas pílulas que são abortivas, pecado grave contra o sexto mandamento e contra o quinto mandamento. Mutilações, o que é mutilação? São cirurgias desnecessárias, a vasectomia, a laqueadura, tá? São pecados graves, onde a pessoa se mutilou para não ter a doação plena, né? Seja vasectomia no homem, seja laqueadura na mulher. Tá? É, tudo que ajuda na união do casal seria moral. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma dificuldade de ereção, o homem tem uma dificuldade de ereção e toma um remédio para a ereção, né? Aquelas pílulas para a ereção, isso está ajudando a união do casal. Então, isso é moral. Agora, se eu tomo algo que impede essa união, isso é imoral. Tá? Bom, agora eu queria falar o que o catecismo chama de paternidade responsável. Isso é muito importante entendermos também no ponto 2368. Ponto 2368. Um aspecto. Opa, página errada. Um aspecto particular dessa responsabilidade diz respeito à regulação da procriação. Por razões justas, os esposos podem querer espaçar os nascimentos de seus filhos. Cabe-lhes verificar que o seu desejo não provém do egoísmo, mas está de acordo com a justa generosidade de uma paternidade responsável. Então, por motivos sérios, os esposos podem espaçar o nascimento e até espaçar sem um tempo, né? Pode ser que não tenha mais filhos, por uma razão justa.
O que que é um razão justo? É um motivo sério. Por exemplo, tem mulheres que não podem engravidar por problema de saúde. Então, se a mulher engravidar, né, ela corre um risco. Então, não pode. Problemas psicológicos. E problemas sociais, financeiros também, problemas econômicos. Olha, nós não podemos ter outro filho agora. Agora, o que o catecismo fala, né, é muito importante entendermos isso. Realmente não pode ou é um egoísmo? Ah, porque se a gente tiver outro filho agora, a gente não vai poder mais viajar todo ano. Bom, isso é egoísmo, né? Então, é uma razão justa, uma razão séria, ou é um egoísmo? Isso precisa ser pensado, né? E muitas vezes com a ajuda de um diretor espiritual, né? E que seja definido uma razão séria. Se existe uma razão séria, tá? Então, o casal ele pode espaçar, e muitas vezes deve, por uma questão de saúde, né? Espaçar essas gestações ou até, né? Sem previsão. Tá? E aí e usa-se o ciclo natural da mulher, onde o casal tem relação quando a mulher está infértil e não tem quando a mulher está fértil. Ah, então você está falando aí de tabelinha. Não, não estou falando de tabelinha. Eu já vou falar para vocês que existem muitos métodos naturais. Tá? Natural no sentido de que está de acordo com a natureza humana. Onde existe o ato sexual completo, por exemplo, o coito interrompido, ele é imoral, porque não tem o ato sexual completo. Tá? Então, isso é muito importante que o casal ele se abstém das relações no período fértil. Então, a mulher ou o homem não são instrumentos de prazer. Esses métodos unem o casal. Nós vamos se unir através do ato sexual e se hoje a gente não pode ter relação, nós não teremos, porque eu te respeito. Porque nós temos um ideal maior, porque você não pode engravidar, porque nós não podemos ter um filho agora, né? Isso une o casal. E não é uma fonte de prazer que o anticoncepcional transforma os esposos. Tá? É muito bonito isso. De métodos naturais, quando a gente fala de métodos naturais, as pessoas pensam na tabelinha, tá? Que é um método natural também, que poderia ser usado, mas ele tem uma eficácia que não é das mais altas, a gente vai falar daqui a pouco. Tá? A tabelinha é mais ou menos você contar 14 dias depois da primeiro dia da menstruação, 3 dias antes, 3 dias depois desses 14, você não pode ter relação. Né? Esse é um dos métodos, mas é o único método que as pessoas conhecem. E existem vários. Existe o método de ovulação Billings, existe o método Creighton, existe o método da temperatura basal, existe o método sintotérmico, existe o método da saliva. Olha quantos métodos naturais existem. Tá? E se a gente for falar de eficácia, hoje um dos métodos naturais mais conhecidos é o método de ovulação Billings. Tá? Vamos ver sobre eficácia, tá? Tudo que eu estou falando assim são dados médicos, publicação científica. Se a gente olhar os métodos anticoncepcionais, né, que são divulgados por aí, por exemplo, o DIU, qual é a eficácia do DIU? 99%. Lembrando que o DIU é abortivo, pecado grave contra o sexto e contra o quinto mandamento. O DIU 99, de 99,2 a 99,8 varia a literatura, 99% de eficácia. Pílula, 91%. Olha só, pílula 91%, ou seja, mais ou menos uma a cada 10 falha. Camisinha, 82%. 82%, mais ou menos uma a cada 5 falha. Isso é eficácia geral. E que esses dados são dados de literatura médica, não são dados da igreja. E com certeza você já conhece alguém que engravidou ou tomando pílula ou usando camisinha. Né? A eficácia, 90% da pílula, 80% da camisinha. O DIU 99, que é um método abortivo, né? Se a gente olhar para a tabelinha, a eficácia é de 75%. As pessoas condenam a tabelinha, mas até que não é baixo, né? 75 falha uma a cada 4 mulheres, né? Se é da camisinha 80, 75 tá bom, né? Agora, como eu falei, tem mulheres que não podem engravidar, tem casais que não podem ter filhos, então não dá para confiar na tabelinha. Não vou falar aqui de tabelinha, o que eu vou falar principalmente aqui é do método Billings. Qual é a eficácia do método Billings? Publicado em várias publicações médicas, aqui eu cito duas, na Contraception, de 96, 99,9%. Chinese Medical Journal, de 98, 99,6%. O método Billings ele é mais eficaz do que o DIU. Hã? Agora, o método Billings não é divulgado, por quê? Porque a indústria não tem interesse, né? Parar de vender pílula, parar de colocar DIU.
Ele é mais eficaz. E outra coisa, é de graça, né? É de graça. O que é o método Billings? Onde a mulher, através da sua sensação, ela recebe um treinamento, o casal recebe um treinamento em que a mulher sente a sensação do seu muco vaginal, tá? A mulher tem essa sensação, né? Isso é uma coisa natural. E depois, ao se limpar, depois de ir ao banheiro, né? Ou ela fazer o seu xixi e se limpa, ela vê o muco que sai ali, que sai durante o ciclo todo, o aspecto desse muco. Tá? O mais importante é a sensação. Já existem estudos de eficácia do método Billings em mulheres cegas que usam o método Billings baseados apenas na sua sensação. Ela sabe qual é o período fértil e qual não é. Por isso que funciona para ciclos irregulares, mulheres com mioma, mulheres com ovário policístico. O método Billings funciona 99,9%. Né? É o método mais eficaz que a gente tem, é o método natural em que o casal se une porque o casal vai ter a relação quando eles podem ter. E sabem não ter a relação quando naquele não é o momento. Tá? A mulher não precisa fazer nenhum exame interno, não precisa se examinar, a mulher não precisa usar nenhum aparelho, a mulher não precisa comprar nada. Tá? É totalmente de graça, baseado nas suas sensações, onde ela inclusive acompanha a sua saúde sexual, a sua saúde hormonal. Ela sabe da sua variação hormonal. Tá? Sabe que se tem alguma coisa errada ou não, onde ela pode acompanhar o seu próprio ciclo. E se tiver muito irregular, ela procurar um ginecologista. Tá? Então, o método Billings é o método mais eficaz que a gente tem, isso, inclusive comparando com os métodos artificiais, e é um método totalmente moral. Tá? Então, entre na internet, coloca lá método de ovulação Billings, procure Semplaflan, né, que é a representante da WOMB aqui no Brasil, que é uma instituição internacional, com seus representantes, né, em cada país. Procura lá, quero usar o método de ovulação Billings, procure um instrutor, né, coloque na internet ou entre em contato comigo para a gente conversar sobre esse método que não daria para explicar aqui, senão a gente perde, né? Perde não, seria algo riquíssimo, mas nós não temos tempo. Então, métodos anticoncepcionais separam o casal e olham o outro como uma fonte de prazer e não como alguém que eu me dou plenamente. Casais que não podem ter filhos por motivos justos, existem métodos naturais muito eficazes, um dos mais eficazes que existe, por exemplo, o método Billings, o método Creighton e outros métodos, tá? São mais eficazes, inclusive, que a própria pílula, que é o que é divulgado por aí, ou o DIU, que além de tudo é abortivo. Bom, continuando aqui, vamos falar sobre um outro pecado, a fertilização in vitro ou a inseminação. Também pecado grave contra o sexto. A fertilização in vitro é um pecado contra o quinto, pecado grave, porque manipula embriões, a gente já viu isso no encontro passado. O anticoncepcional, ele só quer o prazer sem a união e sem a geração. A fertilização in vitro e a inseminação quer só a geração sem a união do casal. Tá? Fazendo um parênteses aqui na fecundação in vitro, subiu uma pergunta aqui que é muito importante, tá? Quero deixar isso claro. Se usar os métodos naturais são morais, não são pecados, tá? Não é pecado você usar o método Billings, tá? Porque você está se unindo com a sua esposa e você, por um motivo justo, se você tiver um motivo justo, um motivo sério para não ter a geração, é algo moral, é algo que você pode e deve usar, com certeza, tá? Métodos artificiais ou o coito interrompido aí seria pecado, seria imoral, porque você não está tendo a relação completa. Então, o método Billings, ele permite a relação completa e a eficácia dele de 99,6, 99,9%, tá? Com abstinência nos períodos de fertilidade, tá? Então, só deixar isso claro, que subiu aqui para deixar isso claro. Mas voltando a falar aqui da fertilização in vitro, da inseminação. Então, a pessoa ela busca a geração só sem a união do casal, né? Além da fertilização, tem manipulação de embrião, pecado grave contra o quinto, tá? Nós temos nesses dois métodos o pecado contra o sexto. Numa instrução sobre o respeito à vida humana nascente e dignidade da procriação, da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, assinada pelo presidente, na época, o cardeal Joseph Ratzinger, depois do Papa Bento XVI, né? E na época, o Papa São João Paulo II, essa instrução coloca aqui: a inseminação artificial homóloga dentro do matrimônio não pode ser admitida. Então, assim, a fertilização a gente já viu que é um pecado grave contra o quinto e contra o sexto. A inseminação, onde é colocado sêmen na mulher, tá?
se fosse o sêmen de outra pessoa que não o marido, já seria pecado grave. Do próprio marido, homóloga, já é pecado. Tá? Dentro do matrimônio não pode ser admitida, porque separa a união, não tem união. E ele continua, com exceção do caso em que o meio técnico resulte não substitutivo do ato conjugal, mas se configure uma facilitação e um auxílio para que aquele atinja sua finalidade natural. Então, o que a congregação fala aqui é que tem um jeito que você pode usar a inseminação. Fertilização não, porque manipula o embrião, mas a inseminação onde você tem o sexo natural. Se o casal tem o ato sexual, né, o casal tem que ter o ato sexual, coleta-se então o sêmen da vagina da mulher e aí se faz a inseminação. Tá? Então você não separou a união do casal. Existem poucas clínicas que fazem isso, porque isso é mais trabalhoso. O outro é muito mais fácil, né? Você estimular e conseguir o material e fazer a inseminação. Não, mas você não pode substituir a união do casal. Então, isso é possível dentro desse sentido. Tá? A fertilização in vitro, não. Muito bem. Outros pecados aqui. Masturbação. Pecado grave contra o sexto mandamento. Tá? O uso da pornografia, então, o sexto e o nono, a gente vai falar da pornografia daqui a pouco. A masturbação é um prazer egoísta, um prazer pelo prazer. Eu só quero o prazer e o meu prazer. Não tem doação a ninguém. Tá? É a busca do prazer. Tá? Puro egoísmo. Eu me amo antes de amar qualquer pessoa ou até antes de amar a Deus. Tá? Pior ainda se tiver o uso de pornografia, que eu estou usando o outro como um objeto para minha satisfação, para minha excitação. Tá? E hoje a masturbação, as pessoas, né, como o sexo, as pessoas veem, é o meu direito, eu quero esse prazer, eu preciso. Você vai consultar alguns psicólogos, médicos, quem trabalha nessa área da sexologia, muitas pessoas vão falar assim, não, a masturbação é um autoconhecimento, a masturbação é boa. É péssimo, é péssimo. A masturbação, ela gera vício, tá? Eu vou falar isso daqui a pouco junto com a pornografia. Gera vício que prejudica o relacionamento do casal. E eu vou falar isso daqui a pouco. Estou falando isso como médico. Tá? Pior ainda com a pornografia. E aí você entra naquela dinâmica, como se fosse a dinâmica do pecado original que a gente lê em Gênesis, né? Como é que foi o pecado original? O diabo chegou para ela e falou: é verdade que vocês não podem comer nenhuma fruta nesse jardim? Começa a conversar e começa a iludir. Não, não é verdade, não. A gente só não pode comer daquela. Mas por que vocês não podem comer daquela? Ah, porque Deus nos proibiu, porque é para nossa felicidade. Não, Deus proibiu porque ele é mau. Deus proibiu porque não quer que vocês tenham a visão. Então o diabo ele vai conversando com você, e o diabo ele é um anjo, ele é mais inteligente que você, lógico. Não, porque é verdade que você não pode fazer nada, que a igreja limita tudo. Não, não é que a igreja limita tudo, é só no casamento, e a masturbação é um pecado. Mas por que a masturbação é um pecado? É um autoconhecimento, é um prazer que você merece. Né? Então pode ir lá e se masturbar. Então, essa é a dinâmica que o diabo usa. Né? E se a gente falar da pornografia, que eu quero falar da pornografia também como um pecado grave contra o sexto e contra o nono mandamento, você está desejando outras pessoas, tá? Seja o uso da pornografia sozinho ou com o esposo, com a esposa para excitação, é pecado. Tá? Porque eu estou olhando um outro corpo como um objeto. Tá? E hoje, os estudos mais modernos mostram a questão do vício, da pornografia e da masturbação. Tá? Mais uma indicação de leitura para vocês aí, ó, só que esse aqui em inglês, Your Brain on Porn, tá? Seu cérebro na pornografia. Olha o subtítulo desse livro aqui, ó. Internet Pornography and the Emergency Science of Addiction. Pornografia na internet e a ciência emergente do vício. Então, vício, uma ciência emergente que está crescendo. Os médicos já perceberam, né, como a pornografia e a masturbação causam danos cerebrais. Por quê? Nós temos um circuito cerebral que é chamado de circuito de recompensa. Todos nós temos. E quando a gente faz alguma coisa agradável, uma conversa com um amigo, uma boa refeição, né, um encontro, né, que a gente teve com uma pessoa interessante, isso tudo libera dopamina. O circuito de recompensa libera dopamina. Essa dopamina nos traz uma sensação boa. Mas quando a gente começa a estimular esse circuito com grandes cargas de dopamina, então muita pornografia, masturbação, isso vai inundando o nosso cérebro de dopamina e o cérebro ele vai ficando viciado em dopamina e cada vez eu quero mais. E pode ver, quem fica vendo pornografia na internet, clica aqui, clica lá, fica lá, busca imagem, 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 e aquilo eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais,
a pessoa só consegue se excitar e só consegue ter prazer com pornografia e com masturbação. Não consegue, isso é claro, isso a gente vê no consultório. A pessoa não tem mais prazer com a esposa. Geralmente isso é mais comum nos homens, mas também está presente nas mulheres. Não consegue mais, não consegue ter prazer se não se masturba, não consegue ter prazer se não vê pornografia. E aí você vê como a questão do vício, né, por causa da plasticidade neuronal, a pessoa fica dependente. Mesmo com consequências negativas, ela não para. E as pessoas. É triste. Eu já atendi um paciente que falou para mim: eu sei que eu não posso, mas eu não consigo parar. Às vezes tem que parar no trabalho para se masturbar no trabalho. Porque dependo daquilo, o seu paciente me falando. Então é dependência. A pessoa, mesmo com perda de tempo, com perda de dinheiro, às vezes, não para. Sintomas de abstinência. Se a pessoa fica sem, ela fica ansiosa, fica deprimida. E tolerância. O que é a tolerância? Quando a gente vê alguém que, por exemplo, começa a beber, cada vez precisa beber mais ou algo mais forte para poder ter aquele efeito. Isso acontece em todas as drogas, essa tolerância. Com a pornografia e com a masturbação também. A pessoa começa a evoluir até para fetiches bizarros e perturbadores, cada vez vendo imagens mais fortes e mais perturbadoras para conseguir ter mais dopamina. Isso é fisiológico. Então, se você quer acabar com o seu relacionamento, com a sua vida sexual, entre na masturbação e na pornografia, que é algo que vai detonar você. Né? Por uma questão médica, não estou nem falando de questão moral. Esse livro que eu mostrei, ele não entra em aspectos morais, ele só fala de questão médica. Né? E as pessoas, não, porque a indústria da pornografia é uma indústria riquíssima, assim como, né, o tráfico de drogas. As pessoas não têm interesse, né, de acabar com o dinheiro que isso gera, né? Ainda mais sendo algo lícito, digamos assim, no sentido legal, né? Mas isso são pecados graves, e, de novo, que a igreja quer nos libertar. Sexo fora do casamento, outro pecado grave, né, que chamamos de fornicação. Né? O sexo fora do casamento não tem a doação. Como é que eu vou me doar com alguém que não seja para sempre? Estou usando a pessoa só como um prazer. Não estou me preparando, mesmo seja no namoro, no noivado, eu não estou me preparando para o matrimônio que está vindo. Tá? Então é pecado grave contra o sexto ou o nono mandamento, no caso, né? O sexo fora o sexto mandamento. Tá usando a pessoa e não tem doação. O adultério, que é o sexo fora do casamento da pessoa casada. Também. Além de eu estar traindo meu esposo, minha esposa, né? Além da infidelidade, eu estou usando o outro como objeto. E o adultério, gente, começa pequeno, começa no coração. O adultério começa nisso que eu falei. Aqui é a minha intimidade, o meu celular, as minhas conversas. Não, é só um papinho, é só uma gracinha, é só para ver se eu ainda consigo mexer com as pessoas pro meu ego. E aí começa pequeno. Não, porque minha esposa aí é chata, meu esposo não se arruma, porque isso, e aí vai pequeno e vai crescendo, tá? O adultério começa pequeno, vai crescendo e termina numa infidelidade. Então, cuidado com os olhares, nas conversas, com intimidades, né, com pessoas que podem dar intenções, podem dar ideias erradas e até plantar aí a sementinha de um futuro adultério, de uma infidelidade. A pessoa tem que vigiar, lógico. Prostituição, seja pecado para aquele que vende o seu corpo, né? Está vendendo o seu corpo como um objeto ou aquele que consome. E aí também vai a questão, né, do adultério, do sexo fora do casamento. Você está usando o outro como um prazer. E quando eu falo de prostituição, aqui não é só o ato sexual em si, né? Hoje em dia está sendo cada vez mais comum as pessoas venderem suas imagens na internet. Não tem nem o ato em si, mas você estimula o outro e o outro compra isso como se fosse um comércio mesmo de, né? É puramente material. Bom, estamos chegando ao fim. Falar de uma coisa aqui muito importante, que são os atos homossexuais, tá? Aqui eu não vou falar, não trago aqui todos os encontros, gente, eu não trago a minha opinião. Quando eu trago a minha opinião, eu deixo bem claro, isso é minha opinião. Vocês podem concordar ou não, que a minha opinião não cabe aqui deixar a minha opinião. Cabe deixar aqui o que a igreja fala, o que está no catecismo, tá? Em relação à homossexualidade, vamos ler aqui o que fala o catecismo. Ponto 2357. 2357. Os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados. São contrários à lei natural. Fecham o ato sexual ao dom da vida. Não procedem de uma complementariedade afetiva e sexual verdadeira.
em caso algum, podem ser aprovados. Então, perceba, o que o catecismo está falando são dos atos homossexuais. Quero deixar isso bem claro, não está falando das pessoas homossexuais que eu vou falar daqui a pouco. Então, os atos homossexuais, tá, são desordenados, são imorais, são pecados graves, tá? Como está escrito aqui no catecismo, os atos homossexuais. E o catecismo continua no ponto 2358, isso é muito importante. Um número não negligenciável de homens e de mulheres, ou seja, muitos homens e mulheres, apresentam tendências homossexuais profundamente enraizadas. Essa inclinação objetivamente desordenada constitui para a maioria uma provação. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação injusta. Essas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida e, se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar por causa da sua condição. Olha só que coisa bonita. Muitas pessoas têm tendências homossexuais e essas pessoas devem ser acolhidas. De novo, nós não julgamos o pecador, mas o pecado. O ato sempre é errado, como o catecismo diz, em caso algum pode ser aprovado. Mas nós temos que acolher essas pessoas e qualquer discriminação, falamos isso no encontro passado, qualquer ato de homofobia ou qualquer preconceito de qualquer espécie é um pecado contra o quinto mandamento. O desrespeito à pessoa. Então essas pessoas devem ser acolhidas, devem fazer parte da igreja. Olha só o que o catecismo fala no outro ponto, também é muito forte, muito bonito. No 2359, as pessoas homossexuais são chamadas à castidade, pelas virtudes do autodomínio, educadoras da liberdade interior, às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração e pela graça sacramental. Pela graça sacramental. Podem e devem se aproximar gradual e resolutamente da perfeição cristã. Os homossexuais são chamados à santidade também, são filhos da igreja. E podem ter vida sacramental. Qual o problema? Está no ato homossexual. O pecado está no ato. Se a pessoa é homossexual, ela está chamada a viver a continência. E com isso, vivendo a castidade no seu estado, que é a continência, ela pode e deve se aproximar dos sacramentos, da confissão e da Eucaristia. Porque o ato é desordenado, mas se a pessoa tem essa tendência arraigada a si, eu não vou entrar aqui nas etiologias, nas teorias atuais, não é o caso, mas ela é chamada à santidade, à perfeição cristã. Não é excluída da igreja, não deve ser descriminalizada de nenhuma forma. Isso é muito importante que nós também tenhamos claro. Especificamente em relação aos pecados do nono mandamento, né? Falar de dois antes da gente terminar. A falta de pudor. O que é a falta de pudor? Né? 2521, pecados contra o nono mandamento. Ponto 2521. O pudor preserva a intimidade da pessoa. Consiste na recusa de mostrar aquilo que deve ficar escondido. Então, o pudor preserva aquilo que deve ser mantido, o que é seu, a sua intimidade. A esposa deve se mostrar para o esposo deve se mostrar para a esposa. E a gente já falou aqui do uso de lingeries e etc. Tá? Agora, não para os outros. Isso é íntimo, isso é do casal. E a falta de pudor é um pecado contra o nono mandamento e pode ser um pecado grave. Pode levar ao escândalo. Falamos do escândalo no encontro passado. O escândalo é colocar a pessoa em ocasião de pecado. Mais uma vez, eu quero deixar claro aqui: se uma mulher sofre uma violência, tá? Independente do que roupa que ela estava, o que ela fez, ela não é responsável por isso, de maneira nenhuma. Deixar isso muito claro, que eu já falei isso no encontro passado. Tá? Mulher não pode ser culpada, responsabilizada por qualquer violência, seja, não estou falando só de violência sexual, mas um assédio. A mulher não pode ser culpada por isso. Tá? Agora, um escândalo, nós que podemos escandalizar outra pessoa, nós podemos fazer a pessoa em ocasião de pecado, isso nós somos responsáveis por esse escândalo. Então, aquele que olha e deseja a mulher e dentro de si, né, pecar, comete já o pecado e pode até ir para o pecado grave da masturbação, isso é o pecado de escândalo. Nós somos responsáveis pelos escândalos que causamos. Tá? Depois do pecado original, nós não conseguimos mais olhar para o corpo de outra pessoa puro, de uma forma pura. Adão e Eva andavam nus pelo paraíso e depois do pecado tiveram que se cobrir.
mostrando essa malícia. Existe uma malícia, existe um desejo. Então, não convém mostrar aquilo que é meu, que é íntimo, que eu só vou mostrar para aquele que vai me valorizar, meu esposo ou minha esposa. Tá? Isso é muito importante. Por fim, o desejo, né? Vou ler aqui o trecho que eu já comentei no início do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 27 a 30. Mateus 5, 27 a 30. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Aqui Jesus está relembrando aquela passagem do Êxodo do Deuteronômio que nós lemos no começo. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher cobiçando-a, já cometeu adultério com ela em seu coração. E olha como ele continua, como é duro. Se teu olho direito te causa escândalo, arranca-o e joga para longe de ti, pois é preferível perder um dos teus membros que teu corpo inteiro ser lançado à geena, no inferno. Se a tua mão direita te causa escândalo, corta e lança para longe de ti, pois é preferível perderes um dos teus membros que teu corpo inteiro ir para a geena, para o inferno. Olha aqui, Cristo fala, lógico que ninguém aqui vai ficar caolho, ninguém vai ficar maneta, ninguém vai cortar a própria mão, mas Cristo fala, se teu olho te escandaliza, arranca-o. Né? Se tua mão te escandaliza, corta. E o que às vezes a gente não quer cortar? A gente não quer cortar uma amizade que a pessoa está tendo outras intenções. A gente não quer cortar uma rede social. A gente não quer deixar de seguir uma página que várias vezes que eu entro ali, aquilo lá me estimula de um jeito errado. A gente não quer parar de assistir uma série ou um filme porque começou a ter umas cenas mais fortes e aquilo está mexendo comigo. Né? Se eu sei de uma série que só tem nudez, por que eu vou começar a assistir essa série? Eu não quero cortar isso. E Cristo fala: arranca o seu olho, corta a sua mão. E você não quer deixar de seguir uma página no Instagram. De novo, a infidelidade começa do pouco. E por isso é importante a guarda da vista, como se fala na teologia. Não andar com os olhos por aí soltos, mas andar cuidando do meu interior, porque a infidelidade nasce do pequeno. Então, cuidado, nas tentações de pureza, o corajoso foge. Nós não devemos enfrentar porque nós vamos perder. O diabo é mais esperto que você. Então, aquela história, cabeça vazia, oficina do diabo. Veio a tentação, pensar em outra coisa. O pecado não está em sentir, está em consentir. Uma primeira olhada, um primeiro sentimento, isso desperta na gente porque nós somos seres humanos. Mas se eu consinto, aí que está o pecado. Se eu fico imaginando, se eu fico olhando, então o pecado está no consentir. Tá? E eu termino lendo o versículo 8 desse mesmo capítulo 5 de Mateus, onde ele fala das bem-aventurados, das bem-aventuranças. Versículo 8: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Quando Cristo fala bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, não só porque aquele puro de coração chegará ao céu, mas aqui na terra. Se eu sou impuro, eu não vejo a Deus aqui na terra. Eu não reconheço Deus nas contrariedades como um pai amoroso. Eu não reconheço a presença de Deus ao meu lado. Eu não consigo ter vida de oração se eu sou impuro. Eu preciso ser puro, viver a virtude da castidade. E viver a virtude da castidade é o celibato, para quem é celibatário, é a continência no namoro e no noivado, e a vida sexual saudável, com dedicação total à minha esposa e ao meu esposo. E essa entrega na cama total, plena. Né? Que se for o caso de, por exemplo, não ter a gravidez por algum motivo sério, que se use os métodos naturais, tá? Que são naturais de acordo com a natureza, e ser fiel, e ser inteiro, e me doar à minha esposa, ao meu esposo. Isso é ser puro. Tá? Fechando, resumindo os pontos chaves, como viver o mandamento, viver na castidade, como eu acabei de falar, celibato, continência ou vida sexual no casamento, os pecados contra o sexto e o nono mandamento, anticoncepcional, fecundação in vitro ou inseminação artificial, masturbação, pornografia, a fornicação, sexo fora do casamento, o adultério, prostituição, os atos homossexuais, falta de pudor e o escândalo e o desejo desordenado. Como propósito, vamos parar e fazer um exame de consciência sincero, né? Que propósito de mudança eu preciso ter para viver melhor esses mandamentos? O que me afasta de Deus? O que me impede de ser dono de mim mesmo, né, para que eu possa viver a virtude da castidade de acordo com o meu estado, né? Será que atitudes eu preciso tomar para viver essa virtude, para poder me preparar para o matrimônio, se for o caso, ou para que eu viva mais santamente o meu matrimônio? Colocar os meios concretos e pedir a graça de Deus
para atingir essa virtude, a virtude da pureza, a virtude da castidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.